Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. A minha convidada de hoje é uma pessoa que tem toda intimidade com as câmeras. Minha convidada é a agregadora que reúne toda a mulherada num grupo de autoajuda, Verena Sarkis. Tudo bom, Trícia? Obrigada pelo convite. Querida, até que enfim que deu certo, né? A agenda é bem disputada, mas assim, não é bem disputada, é por causa das crianças, né? Minha vida, minha Tua prioridade sempre é a família, foi a as família. Crianças. É isso mesmo. E isso é tão real, gente, que Verena, mesmo tendo adoecido e tendo que ficar em casa, né, só com a família, ela criou um grupo, ou vários grupos, sobre a questão familiar, sobre facilidades na vida familiar. Fala um pouco, Verena. Na verdade, essa ideia surgiu porque eu estava morando nos Estados Unidos e lá é todo mundo, cada um por si. E aí, eu participava de um grupo de desapego, né, de brasileiros que moravam nos Estados Unidos e de desapego. Só que lá o pessoal é muito rígido. Cada assunto é específico de cada grupo. Então era desapego, só podia falar sobre desapego. Criança, só podia falar sobre crianças. E assim vai. E eu no desapego, novata na cidade, querendo escola para as crianças, eu falei assim, alguém indica uma escola particular, assim, acessado no perímetro de tal? Aí a mulher veio comigo, a administradora, uma brasileira, e falou, não é assim que a banda toca, você vai ser expulsa do grupo. Quer dizer que a brasileira já estava americanizada. Literalmente. Né? E aí eu falei, me senti ofendida e tudo mais, fiquei revoltada. Acabei que eu chamei umas brasileiras que eu tinha intimidade no grupo, falei, como é que funciona isso? Não, Verena, não pode. Falei, então bora criar um grupo de... Eu fiquei revoltada, eu falei, vou criar um grupo de ajuda de mães e de qualquer outro assunto. E aí nasceu o Super Indico lá em Miami. Hoje, eu criei na época, o WhatsApp só podia ter 200 e poucas pessoas, 253 pessoas. E aqui nele eu criei o Super Indico 1, depois veio o Super Indico 2. Aí masculino e feminino lá, todo mundo se autoajudando, indicando os próprios serviços. E aí quando foi um homem em meio à pandemia, chegou e falou assim, vem cá, vocês estão trocando tanta receita, tanto não sei o quê, porque agora a mulherada americana que não fica em casa, está em casa. Não é melhor vocês criarem um grupo só para vocês fofocarem essas coisas? Aí eu criei o Super Indico Housewives. E aí deslanchou isso, e aí eu tenho o Kids. Eu mesmo morando em Manaus, eu continuo administrando meus grupos em Miami. Eu ainda tenho meus networks em Miami. E aí, em meio à pandemia, sabendo que eu ia voltar a morar em Manaus, alguns meses depois, eu com uma amiga minha, que inclusive hoje mora em Cincinnati, a Dani Marúzia, eu conversando com ela, eu falei, vou voltar, eu tô me sentindo um peixe fora d'água quando eu voltar para Manaus. Eu não vou saber sobre escolas, como é que estão as escolas, tem o lance da pandemia, eu vou estar meio perdida. Ela falou, Verena, então por que você não cria o Super Indico lá em Manaus? Eu falei, poxa, como é que eu vou começar isso, né? E aí foi como surgiu a ideia, né? Eu falei, Dani, tu me ajudas a chamar pessoas? Porque querendo ou não, eu estou fora da sociedade por um certo tempo. Números se trocaram, pessoas morreram com a Covid, eu não queria causar, vamos dizer, constrangimento. E aí ela falou sim. Aí eu comecei a pegar na minha listinha, você foi uma delas, e aí comecei a mandar um texto fixo convidando, né? A pessoa a participar, tá aqui o link, se você quiser, um grupo pra gente trocar ideias e dicas de casa. Principalmente dicas de casa. Foi quando eu mandei o convite para você. E aí virou uma corrente do bem, né? Virou uma pirâmide. Trícia, é o seguinte, estou te convidando, vai ser assim, assim, assado. Realmente, o tópico é só coisas de casa. E tá aqui o link. Convide pessoas de sua confiança. E aí começou a se espalhar isso, né? E graças a Deus, hoje nós temos um grupo grande e, vamos dizer assim, de acordo com o Manaus Seleto. Quase 300 mulheres que se quase conhecem entre si, porque eu conheço a Trícia conhece Mariazinha, e acaba que no final eu conheço Mariazinha, mas eu não tinha o telefone de Mariazinha, e todo mundo se conhece, vamos dizer assim, né? E troca altas ideias. E o que tu acha do grupo, Trícia? Verena, é o seguinte,
Primeiro, para vocês que não estão entendendo exatamente os detalhes, a Verena criou um grupo de WhatsApp, onde as pessoas falam sobre dicas familiares, tá? A respeito de filhos, a respeito de economia doméstica, a respeito de indicação de serviços. Ele é um grupo onde as pessoas pelo menos se conhecem, quando não amigas, pelo menos se conhecem e vão indicar aquilo que deu certo na vida. Então, tipo, se eu tô com um problema elétrico em casa, eu entro no grupo e, gente, vocês têm um eletricista para indicar? De confiança. Imediatamente vai aparecer alguém que dá todas as referências e avalia aquela pessoa depois. Então, como é que a gente... Não é só um Google privado. Não é só um grupo de indicação, é um grupo com review também. Isso. E eu acho que é mais profundo, né? Porque de vez em quando a gente faz o grupo de psicólogo, né? Ah, Um dia desse eu acordei 7 da manhã, eu vi minha cozinha revirada, filmei e falei... É isso mesmo? O marido de vocês faz isso na cozinha? Aí começou a chover. Calma, Verena, minha casa também é assim. Eu não sei mais o que eu faço. Acaba que a gente acaba tendo uma amizade, uma conexão. Nós somos donas de casa, somos mães, empresárias e que tem os mesmos anseios, que a casa funcione, que a gente não pegue pino de profissionais e que tudo ande redondinho. Agora, a coisa que eu mais gosto de fazer é trocar receita. Né? Sim. Às vezes a gente filma o que tá cozinhando. E falar nisso, a Trícia até tinha falado, qualquer coisa a gente cozinha. Eu falei assim, Trícia, então tem que levar vários looks, porque a gente vai passar a tarde inteira fofocando, fazendo o programa e cozinhando. Mas deixa que a cozinha, a próxima vez a gente programa com mais calma e a gente faz. próxima vez? Nossa, eu tava aqui programadíssima pra ir pra cozinha, mas nesse caso eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta falando mais a respeito dessa nossa corrente do bem. Pode deixar. 1 minuto e voltamos já já. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Agora, o governo do Amazonas tem mais 28 viaturas novas como essas para conter as queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 600 homens em campo no combate aos incêndios. Desde junho, mais de 11 mil focos já foram combatidos e mais de 90% são em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui com a minha querida Verena Sarquis, falando a respeito da ideia de criar um grupo de dicas. Verena, a gente conversava a respeito da tua volta a Manaus e do objetivo de criar esse grupo de dicas.
Mas em algum momento esse grupo foi pensado para gerar retorno financeiro? Não. Não, Nunca. né? Já me perguntaram, porque inclusive o grupo de Miami, o pessoal falou assim, você tem que cobrar uma taxa. Lá todo mundo monetariza tudo, né? É. E aí você tem que cobrar uma taxa para a pessoa entrar, porque a pessoa faz propaganda do próprio serviço, a pessoa pega informações. Eu falei, não, tô Isso fora não disso. é o objetivo, Não, né? não é o objetivo. Eu vejo, assim, às vezes, que cada ser humano tem um propósito de vida, né? Um dom, um propósito. Eu acho que eu nasci para agregar. Eu gosto de comunicar, eu gosto de marketing, eu gosto de falar para as pessoas, dizendo que eu já trabalhei com televisão, trabalhei com televisão há muito tempo atrás. Aliás, dona Verena, a senhora vai ter que falar um pouco sobre isso. Qual foi o seu primeiro emprego? Conta para as minhas telespectadoras, para elas se lembrarem. Você que está olhando e está vendo, eu conheço Verena de algum lugar e não está lembrando de onde, você realmente conhece essa moça. E ó, conta aí. Já fui garota propaganda da Belmiros. Sim, que mais? Verena era apresentadora de televisão. A Verena sempre foi da comunicação. E depois ela... Eu casei, aí larguei essa vida. Não, mas quando fez muito faculdade intensa. foi para outra área, né? Sim. Foi mas eu trabalhar... acabei fazendo MBA em Marketing na FGV. Mas acabou, eu gosto, né? Eu não trabalho na área, não faço nada disso, mas eu continuo fazendo cursos. Trabalho assim, né? Porque um grupo desses é uma forma de comunicação e uma comunicação direta, né? Mas eu vejo assim, as pessoas têm dons, né? Cada um, tem gente que nasceu para ser médico, para curar, para advogar. Eu acho que eu nasci para comunicar e agregar, sabe? Eu acho que essa troca de energia, ela é muito positiva. O que você joga pro universo você recebe em dobro. É assim que eu vejo. E eu só tenho a agradecer a minha vida porque só coisas boas acontecem. E uma das coisas boas é ter vocês todas dentro do grupo. É muito legal. Hoje em dia, com esse lance da amizade virtual, as pessoas... como é que se diz? Elas julgam muito, né? Isso, não é tangível, não tem o abraço, o calor. Não tem, eu concordo. Mas a possibilidade que a internet trouxe pra gente, que abriu portas para você conhecer, para você manter antigas amizades conectadas, ela é assim, vamos dizer, é acolhedora. É porque o que acontece? Conforme Manaus foi ficando maior, as pessoas foram morando mais distantes, o trânsito foi ficando mais complicado e os horários mais complicados, aquelas pessoas que você tem o prazer de ver com frequência, às vezes ficaram impossíveis, né? Da gente estar junto e tudo mais. Mas a gente junto virtualmente, a gente sente que no momento que se encontra pessoalmente, que não passou um dia sem se ver. Eu tenho amigas que a gente se formou em 93, há 30 anos, né? As Lobas, né? Esse é outro grupo que, meu Deus do céu. Nós temos um grupo das Lobas com 40 mulheres. Que eu não estou nesse, tá? Eu não sirvo pra Loba. Éramos 70 formandas em 93 na Auxiliadora e hoje temos 40 e poucas. Tem gente morando no Rio de Janeiro, tem gente morando em outro estado e a gente aqui. E a gente faz festa. Elas viajaram, eu não pude ir, mas elas viajaram agora pro Nordeste, fizeram uma super viagem. E assim... Por que 30 anos? Às vezes a gente não está se vendo por 30 anos, mas a gente está mantendo contato, a gente está se falando. Isso é muito legal. Eu tenho uma amiga que eu sou amiga dela, eu vou fazer 48. Eu sou amiga dela desde os 5 anos de idade. Ela mora no Espírito Santo. O nome dela é Trícia. Mentira! Verdade. Meu Deus. E Trícia, a gente, toda vez que eu vou a Vitória, toda vez que eu vou ao Espírito Santo, a gente se vê. Então, assim, a gente mantém contato também. Ela já foi morar nos Estados Unidos, ela já voltou, eu já fui, eu já voltei. E a gente mantém contato. A gente também tem um grupo, né? Eu não fui da turma da Verena, mas assim, a gente tem um grupo também de auxiliadora com, sei lá, 90 mulheres, talvez. E o que acontece? A gente tá todo dia também trocando ideia. Não é um grupo de indicação, como Super Dicas da Verena. Da consultoria doméstica. Mas é um grupo onde a gente troca 1000 ideias e conversa sobre os assuntos do dia.
E a gente também tem essa história dos encontros, de sair. Mas o que é mais legal? A minha amiga, digamos assim, mais antiga, ela mora na Alemanha e ela tá todo dia, né, em contato com a gente. Nós temos colegas na Espanha, nos Estados Unidos, nós temos colegas em todos os lugares e a gente troca informação a respeito do que está acontecendo. Sobre, sei lá, condição... Não, um dia desse eu falei com uma amiga minha da Alemanha, e aí eu liguei, Marjorie, como é que tá esse negócio da guerra aí? Então a gente acaba trocando informações e não é fofoca, não é fake news, não é coisa que você lê na internet, é uma coisa de pessoa que tá morando no local e acaba que a gente acaba se informando, se nutrindo de informações verdadeiras. Isso, acaba que você faz ali um estudo, né, a respeito do tema geopolítica, histórias, enfim, o que for, mas é um estudo em tempo real de uma pessoa que está vivendo naquela situação. E lembra que às vezes a gente se preocupava, escutava que tinha havido um terremoto no Chile. E aí, nossa, eu tenho uma amiga morando no Chile, mas como que eu faço para falar com ela? Não, mas eu passo por isso. Por exemplo, eu não saí dos grupos de WhatsApp dos Estados Unidos, né? Morava na Flórida e eu tenho os meus, mas participo de outras pessoas também. Minha cunhada viajou em pleno temporada de furacão. E aí tinha ido para Nova York e tudo mais. Eu acompanhei em tempo real, entendeu? Os grupos, então assim, eu acho muito útil. Então a gente acompanha, a gente sabe... A gente presta ajuda. Na época da pandemia ficou muita gente presa fora do Brasil, né? E através das amizades desses grupos. Não, até mesmo a gente criou na época, era proibido no grupo da consultoria doméstica falar sobre Covid, porque tinha muita gente adoecendo psicologicamente por conta dos excessos, né, de informações, a galera não estava digerindo isso mesmo. E foi criado o grupo de Covid, para poder falar somente sobre Covid. E nesse grupo era dividida muitas informações sobre aonde conseguir oxigênio, aonde conseguir tal medicação, indicação de epidemiologista, de infectologista. Gente, até de álcool gel eu cheguei a postar nesse outro grupo. Porque assim, para quem não sabe, eu perdi minha mãe, minha avó, meus tios e quase perdi meu marido durante o período de Covid. Mas essa é uma outra história, Verena, que a gente volta no próximo bloco. Agora, o governo do Amazonas tem mais 28 viaturas novas como essas para conter as queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 600 homens em campo no combate aos incêndios. Desde junho, mais de 11 mil focos já foram combatidos e mais de 90% são em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros.
Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. Voltando aqui com a minha amiga Verena Sarquis, que comanda grupos de apoio às pessoas. Verena, nós falávamos aqui um pouco sobre o momento da Covid, que se formou um outro grupo sobre Covid. As pessoas que estão de fora, elas não têm dimensão do que foi a Covid em Manaus, né? Uma pessoa no Rio de Janeiro, em São Paulo, não estou falando nem longe, bem aqui, ela não tem ideia do que foi. Então, você, meu amigo, que está assistindo aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belém, de Fortaleza, você não tem ideia que aqui, talvez você não tenha ideia que aqui era uma verdadeira, como é que é? Posso dar um exemplo? Parecia o garimpo de Serra Pelada. Exato! Nós tínhamos que garimpar as coisas mínimas, um termômetro. Não, uma informação. Né? Um termômetro, Oxímetro, oxigênio, antibióticos, médicos, álcool gel, soro. Então, luva, máscara, tudo. Então, e a gente compartilhava isso, né? Então era uma coisa tipo assim, se eu encontrasse um fornecedor de álcool gel que tivesse estoque disponível, então já conversava com ele para separar tantas bombonas de álcool gel e colocava, grupo, tá disponível tantas bombonas de álcool gel. Aí o meu marido internado, que como eu já falei para vocês, meu marido passou 6 semanas internado da primeira vez e mais 10 dias da segunda vez, porque ele recaiu, que entre o período dele voltar para casa e voltar para o hospital, minha mãe morreu, né? Então, quer dizer, eu passei uma temporada bem grande, uma nuvem negra, né? Negra, e procurando tudo e o dia inteiro à disposição. Então, assim, nós não tínhamos máscara, ele internado. Então, o que eu fiz? Fui para a máquina de costura, peguei todos os tecidos que eu tinha em casa e fiz sacos e sacos e sacos de máscara, né? Eu comecei pelo TNT, né? E fiz uniforme, roupa para... EPI. O EPI aqui. Não é, a gente não pode falar que é exatamente um EPI, porque era apenas de TNT, mas comecei fazendo para uma amiga médica, né? E aí depois fiz para um monte de gente, médico, enfermeiro e máscara, e aí a gente colocava. Lembra que a gente colocava no grupo, olha, gente, tem tantas máscaras disponíveis. Aí o pessoal perguntava quanto é, a gente dizia, não é nada não. Mas você já viu, Trícia, que o que liga, Trícia era minha vizinha, né? A gente se conheceu como vizinhas depois que eu casei, morava no mesmo prédio. No primeiro ano da minha filha, na festa de 1 ano, eu e meu marido tivemos uma pneumonia atípica. Em 1 semana a gente caiu de cama. E até hoje a gente não sabe direito o que a gente teve, os dois juntos, graças a Deus eles não teve nada. E uma das pessoas que ajudou a organizar a festa foi ela. Eu? Lembra, não? Lembro. Você fez os brigadeiros brancos, botou nos potinhos. Não, detalhe é o seguinte, então, que eu acho que o que eu tenho em comum com a Trícia comigo é agregar, é comunicar e é jogar pro universo bem. E o que eu e a Verena temos também é uma inquietude em relação ao que não está pronto, né? Ansiedade. O negócio missão entregue é missão cumprida. Então, mas isso é a mente inquieta, né? E a gente trata isso no psiquiatra. Assim, a Verena, ela estava simplesmente internada no primeiro aniversário da filha dela. Eu saí 2 horas da tarde, tive alta. Acreditem se porque quiser. Saiu o resultado da CRH1N1 que não era feita em Manaus, ia pra Belém. Ela não cancelou a festa de aniversário. Não cancelou. Não me perguntem por quê. A festa de 2 anos da Helena, você ajudou a fazer as lembrancinhas, que era de carnaval. As decorações, aquela do laço da Mini também. E também 2 anos da Elise. Aliás, aquele prédio era o seguinte, fazer festa era uma outra festa. É verdade. Né? A questão é que
nós temos um grupo em que as pessoas se ajudam. Mas é isso que eu acho válido, independente do assunto. Por exemplo, eu tenho um grupo de desapego, eu tenho um grupo da consultoria doméstica, que a gente troca essas dicas domésticas. Só tem um homem no nosso grupo, que eu não lembro quem colocou quem. Eu não sei quem é o Jaime. Eu não conheço pessoalmente. Jaime, se você estiver nos assistindo, diga que você é você. Como é que você aguenta esse monte de mulher? Quase 300 mulheres no ouvido dele, né? Gente, Jaime, você é um herói, você merece um prêmio, entendeu? Mas eu acho legal. Nós prezamos a segurança, a qualidade da companhia que nós temos. O que eu posso fazer em prol dessa segurança? Eu tenho o contato de cada pessoa. Então, assim, se a pessoa não tem link, meu grupo não tem link hoje em dia, é só por indicação. Então, se a Trícia quiser indicar a vizinha, ela tem que me mandar o contato da vizinha e aí ela entra no grupo. Não vou pedir a ficha técnica, mas poxa, mas pelo menos alguém que conhece alguém, não vira bagunça, né, Trícia? Eu não preciso indicar, na verdade, porque assim, todo mundo lá se conhece. Né? Então, eu acho que se você é a minha amiga e tem interesse em entrar nesse grupo, você me fale, porque eu tenho a impressão que já está todo mundo lá. Então eu vou pedir para vocês acompanharem a segunda parte dessa entrevista, porque é impossível colocar Verena Sarquis em um programa só. A gente volta na próxima semana. Obrigada, Trícia, mas a gente continua.